Olá a todos, seguimos então com a resolução da questão número 2 do grupo 6 do exame, uma questão que vem no seguimento então daquilo que nos foi dito no grupo 6, desta reação, e é uma questão que vai incidir no princípio de Le Chatelier. Bem, a questão diz-nos o seguinte: admite que a reação considerada, esta reação, ocorre num sistema isolado, sendo que a variação de entalpia do sistema é negativa. Ou seja, nós vamos ter aqui que a variação da entalpia da reação do sistema, né, é negativa. E o que é que isto nos quer dizer? Sempre que vos disserem que a reação, a entalpia, a variação de entalpia do sistema é negativa, então nós sabemos que a reação no sentido direto é uma reação exotérmica, ou seja, é uma reação que liberta calor no sentido direto. Logo, no sentido inverso, a reação é endotérmica, portanto é uma reação que absorve calor no sentido inverso e liberta calor no sentido direto. Endotérmica. Se vos dissessem por um acaso que a variação de entalpia não era negativa, mas sim positiva, então seria o contrário, ou seja, a reação no sentido direto ela seria endotérmica, absorveria calor no sentido direto, e seria exotérmica, ou seja, libertaria calor no sentido inverso. Isto há de ser importante para o princípio de Chatelier se vos falarem na variação da temperatura. Bem, conclua, com base então no princípio de Le Chatelier, como variará o valor da constante de equilíbrio da reação se a temperatura aumentar. Apresentem então o texto, a fundamentação da conclusão solicitada. Bem, algumas notas. Primeira, segundo o princípio de Chatelier, vocês vão ter que alegar isso, né? Quando o sistema se encontra em equilíbrio e sofre uma perturbação, ele reage sempre no sentido de contrariar a perturbação que lhe foi feita. Essa perturbação pode ser na ordem de uma variação de temperatura, de uma variação de pressão, de volume, uma variação de concentração dos reagentes, a adição de reagentes, a remoção de reagentes ou produtos, né? Isso faz com que o sistema perca o equilíbrio e, segundo Le Chatelier, ele evoluirá sempre no sentido de restaurar o equilíbrio, contrariando a perturbação que lhe foi feita. De todas as perturbações, a temperatura é a única perturbação, a única. Todas deslocam o equilíbrio, mas a variação de temperatura é a única que consegue mudar o valor da constante. Mais nenhuma perturbação varia o valor da constante. Pode fazer com que o sistema se torne mais extenso no sentido direto ou inverso, mas alterar o valor da constante de equilíbrio só a temperatura o consegue fazer. Bem, vocês neste tipo de questões vão ter que escrever um texto, né? Fundamentado, uma espécie de pequena composição. Eu vou aproveitar este diapositivo para vos falar de uma forma mais intuitiva o que é que há de acontecer neste caso, né? E depois no diapositivo a seguir eu vou-vos dar o textinho de forma organizada, com os pontos todos e linguagem científica, onde vocês deveriam incidir nesta questão. Aqui vou falar assim de uma forma mais intuitiva, né? Menos formal. Bem, a variação da temperatura, nós temos aqui que a temperatura aumenta, né? E segundo o princípio de Chatelier, se a temperatura aumenta, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar o aumento de temperatura, ou seja, o sistema tem que evoluir no sentido de baixar a temperatura. E qual dos seguintes sentidos, né? Será o sentido da reação endotérmica ou será o sentido da reação exotérmica, que a reação se tornará mais extensa com o aumento de temperatura? Bem, pensando no princípio de Chatelier, se a temperatura aumenta, o sistema tem que reagir no sentido de abaixar, de a diminuir, que vai evoluir sempre no sentido de a contrariar. E como é que nós diminuímos a temperatura? Ou como é que o sistema diminui a temperatura? Será no sentido da reação endotérmica ou exotérmica? Bem, o aumento da temperatura, para o sistema diminuir a temperatura, evolui sempre, em qualquer circunstância, no sentido da reação endotérmica, que é no sentido da reação onde o sistema absorve calor. Os meus alunos colocam-me sempre esta dúvida. Eles dizem-me sempre, bem, não faz sentido, porque se o sistema aumenta a temperatura e terá que diminuir, como é que poderá evoluir no sentido da reação endotérmica se a reação endotérmica é o sentido onde a reação absorve calor? Como é que eu vou diminuir a temperatura se vou absorver calor? Na ideia dos alunos, né? Pelo menos eles colocam, senhor, isto não faz sentido nenhum. Se a temperatura aumenta, como é que eu vou absorver calor e a temperatura baixa, né? Já tem aquela ideia intuitiva de que se nós absorvemos o calor, a temperatura vai aumentar, não vai diminuir.
Reparem, essa dúvida tem algum sentido. Eu digo isto, o que estás a dizer tem alguma lógica, né? Mas em termos científicos não tem lógica nenhuma. Porque o sistema não vai absorver uma tostadeira, não vai comer uma torradeira e vai ficar cheio de calor. Não é assim que as coisas funcionam. Eu dou sempre este exemplo da bebida, do cocktail no verão, né? Imaginem, estamos quase a chegar ao verão e está aquele calor e vocês pedem uma bebida, né? Tem aqui assim a bebida. E o que é que vocês fazem no verão para refrescar a bebida? Introduzem gelo, né? Então vão colocar aqui um cubo de gelo dentro da bebida. E qual é o objetivo desse cubo de gelo quando a gente o coloca na bebida? Não é o que vocês pensam que é espalhar o frio pela bebida, não é isso que acontece. Se tiverem na ideia da termodinâmica do 10º ano, vocês sabem que o calor viaja, é uma energia em movimento, né? Viaja sempre da fonte mais quente para a fonte menos quente. Visto que o cubo de gelo está menos quente que a bebida, né? À partida, a não ser que a bebida esteja congelada, mas vamos imaginar que a cena segue o seu caminho normal, ou seja, o cubo de gelo tem uma temperatura menor e inferior à da bebida. O calor evolui sempre, segundo a lei da termodinâmica, no sentido da fonte mais quente para a fonte menos quente. Portanto, o calor vai evoluir no sentido da bebida para o cubo de gelo. Ou seja, o objetivo do cubo de gelo o cubo de gelo é um sugador de calor, ele vai absorver o calor. Ou seja, o cubo de gelo ele vai absorver o calor do líquido. Portanto, a temperatura da bebida vai diminuir porque o cubo de gelo absorve o calor. Portanto, a absorção de calor conduz a uma diminuição da temperatura em termos científicos. Se vocês quiserem que a temperatura diminua, aquilo tem que absorver calor. A absorção de calor conduz sempre a uma diminuição da temperatura. Por isso isto é um foco importante neste tipo de exercícios. Segundo Le Chatelier, o sistema sofre a perturbação, evolui sempre no sentido de contrariar essa perturbação. No caso da temperatura, se a temperatura aumentar, o sistema evolui no sentido de baixar a temperatura, e o sentido de baixar a temperatura é sempre o sentido de absorver calor, e o sentido de absorver calor é o sentido da reação endotérmica, que neste caso, visto que a variação da entalpia é negativa, o sentido da reação endotérmica é o sentido da reação inversa. Neste caso, cuidado, se a variação da entalpia fosse positiva, o sentido da reação endotérmica seria direto, não o inverso, e então o sistema carregaria, né, a reação tornava-se mais extensa no sentido direto. Nesse caso, da variação ser positiva. Como a variação é negativa, o sentido da reação endotérmica é o sentido da reação inversa, e se a reação vai se tornar mais extensa no sentido da reação inversa, o que é que vai acontecer às espécies A e B? Se a reação tornando-se mais extensa no sentido inverso, a concentração das espécies A e B vai se tornar maior, né? Ou seja, vão aumentar a concentração dos reagentes e vão diminuir a concentração dos produtos. Eles perguntam-nos aqui o que é que vai acontecer à constante, né? Nessas circunstâncias. Vocês sabem que a constante de equilíbrio, pela forma que já vos apresentei no exercício anterior, vai ser a concentração da espécie C no equilíbrio elevado ao coeficiente estequiométrico, a dividir então pela concentração dos reagentes, ou seja, a concentração de A no equilíbrio elevado a A, vezes a concentração de B no equilíbrio elevado a B. Então reparem nisto, o que é que vai acontecer nesta situação à constante de equilíbrio se a gente aumentar a temperatura? Nós já vimos nisto que nesta reação, aumentando a temperatura, a reação torna-se mais extensa no sentido inverso, que é o sentido da reação endotérmica. Então vamos aumentar a concentração da espécie A, também da espécie B, e vai diminuir a concentração da espécie C. Em termos matemáticos, o que é que acontecerá a esta fração se eu aumentar o denominador e diminuir o numerador? Obviamente que o valor desta fração vai diminuir. Então, neste caso, a conclusão a tirar é que o valor da constante de equilíbrio ela vai diminuir. Isto é a ideia do que acontece neste exercício. Agora, eu vou apresentar o diapositivo a seguir, com um textinho fundamentado, né, com linguagem mais científica, sem ser esta linguagem mais informal como eu costumo falar nos vídeos, e vocês teriam que escrever algo deste género para responderem a este problema.
Eu vou aqui ler aquilo que eu escrevi isto em Word e coloquei aqui, não me dava muito jeito estar a escrever este texto todo, né? Então, o que é que vocês têm que focar? Que aspectos têm de focar? Uma variação de entalpia é negativa, então a reação é exotérmica, ou seja, liberta calor no sentido direto, e é endotérmica, absorve calor no sentido inverso. Primeiro abordarem então a entalpia, que vos foi dita no próprio exercício. Depois, enunciarem o princípio de Chatelier. Segundo Le Chatelier, quando se alteram as condições de equilíbrio, o sistema reage no sentido de contrariar essas alterações. Isto é o princípio de Chatelier. Depois, focarem-se no caso concreto que têm, que é o caso da temperatura, né? A gente variou a temperatura. No caso da temperatura, quando aumentamos a temperatura do sistema, a reação torna-se mais extensa no sentido da reação endotérmica, que é o sentido da reação onde absorve calor. Que nesta situação concreta, no nosso caso, né, esse sentido é o sentido da reação inversa. Depois terão que colocar aqui a reação, né, e dizerem assim, perante isto que foi dito em cima, né, o aumento da temperatura conduz a um aumento das concentrações no equilíbrio das espécies A e B, e eu esqueci-me de colocar aqui, e uma diminuição da espécie C, ou seja, se a reação evolui naquele sentido, ela vai diminuir aqui a espécie C e vai aumentar as concentrações das espécies A e B. E depois focarem-se na constante, que era aquilo que era pedido, como a constante de equilíbrio é dada por esta forma, né? Tem as concentrações de todas as espécies, o aumento das concentrações das espécies A e B e a diminuição da espécie C no equilíbrio conduzirá a uma diminuição do valor da constante de equilíbrio. E depois, no final, tirarem a conclusão. Ou seja, portanto, neste caso, nesta situação que nos foi apresentada, o aumento da temperatura leva a uma diminuição do valor da constante de equilíbrio. Algumas notas. Não tomem esta parte da conclusão final, como sempre verdadeira. Ou seja, nem sempre o aumento da temperatura leva à diminuição da constante de equilíbrio. O aumento da temperatura pode levar até um aumento da constante de equilíbrio. E está dependente do valor da entalpia da reação. Se a entalpia fosse positiva, então o sentido da reação endotérmica seria o sentido direto, e nesse caso, a reação tornando-se mais extensa no sentido direto, aí aumentaria a espécie C e diminuiria as concentrações das espécies A e B, o que em termos de constante de equilíbrio, se vocês aumentassem a concentração de C e diminuíssem estas duas, o valor da constante de equilíbrio aumentaria e não diminuiria, como neste caso. Ou seja, o que é sempre verdade e o que é que depende da situação que vos é apresentada. Aquilo que é sempre verdade é o seguinte: o aumento da temperatura torna a reação mais extensa no sentido da reação endotérmica. Isso é sempre verdadeiro, ponto. Da mesma forma, a diminuição da temperatura torna a reação mais extensa no sentido da reação exotérmica. Isto é verdade, qualquer que seja o caso que vos apresento. Agora, dependendo do valor de entalpia da reação, o sentido da reação endotérmica e exotérmica e endotérmica pode ser o sentido direto ou pode ser o sentido inverso, dependendo, no caso concreto que vos apresentem, do valor de entalpia. E isso pode-vos mudar a resposta final. Ou seja, a reação ser endotérmica e exotérmica no sentido direto ou inverso depende de cada caso, de estarem na posse do valor de entalpia, mas o aumento da temperatura torna a reação mais extensa no sentido da reação endotérmica e a diminuição da temperatura torna a reação mais extensa no sentido da reação exotérmica. Isto que eu acabei de dizer é verdade, qualquer que seja o caso. Fique-me então por aqui, é sempre um prazer ajudar e voltaremos já de seguida para resolver então o último grupo deste exame.